E aí pessoal, começando mais um vídeo pelo Renascido das Cinzas, canal Dark Nightmare. E hoje nós temos para vocês um vídeo mais que especial. Hoje vamos falar de um dos jogos mais famosos, ricos e cultuados de todos os tempos. Dark Nightmare apresenta Castlevania. Castlevania é uma série de jogos eletrônicos criada e desenvolvida pela empresa japonesa Konami. Foi lançado em 26 de setembro de 1986 para o Famicom Disk System, intitulado Akumajo Drácula, ou Akumajo Dorakyura, que significa Castelo Demoníaco do Drácula. A série não recebeu grande atenção fora do país, até a versão para Famicom Disk System ter sido convertida para o formato de cartucho para o Nintendo Entertainment System, e internacionalizada para lançamentos de Castlevania na América do Norte e na Europa em 1987. Logo em seguida, a série se tornou um ponto de referência na criação de jogos de plataforma e ação. Apesar disso, o estouro da série mesmo só veio em 1997, com Castlevania Symphony of the Night, uma verdadeira obra-prima dos jogos de plataforma. Ele levou a série a um novo patamar. Diferente dos jogos de plataforma estágio por estágio dos títulos anteriores, ele introduziu um novo estilo de jogabilidade, com elementos de jogos de RPG, e que foi simulado por muitos dos seus sucessores na série. O protagonista da série é ninguém menos que Conde Drácula, que é um personagem fictício que foi criado por Bram Stoker para o livro Drácula de 1897, tendo sido baseado na figura histórica de Vlad Tepes ou Vlad III. Vlad Tepes, por sua vez, viveu entre 1431 e 1476 e foi um dos mais sangrentos governantes que a humanidade já viu. Sim, ele existiu. Vlad III era conhecido por sua perversidade e crueldade. Como governador da Valáquia, ele era conhecido entre seus inimigos e súditos apenas como Draculea, que se trata de um título, porque seu pai fazia parte da Ordem do Dragão. Mas a palavra é originária do latim e significa filho do dragão ou filho do diabo. Vlad tinha o hábito de jantar em frente aos corpos de seus inimigos empalados em estacas de madeira enquanto eles gritavam de dor e agonia. Vlad era um governador impiedoso e um guerreiro imbatível. Certa vez, durante uma batalha foi atingido na cabeça e entrou em coma. Suas tropas, achando que ele havia morrido, bateram em retirada. De volta à Valáquia, Drácula acordou do coma, o que fez seus soldados acreditarem que ele havia voltado dos mortos, como um morto-vivo. Então liderou mais uma vez seus exércitos para sua batalha e vitória mais sangrentas. Já na história escrita por Bram Stoker, enquanto Drácula lutava para defender a igreja cristã na Romênia contra o ataque dos turcos, tem sua noiva Elizabeth enganada. Esta crê que seu amado morreu, então atira-se no rio chamado Princesa. Vlad, ao retornar da guerra e constatar a morte de sua amada, condenada ao inferno pois havia se suicidado, renuncia e renega a Deus, a igreja, e jurando só beber sangue a partir daquele momento. Sendo assim, condenado à sede eterna, ou seja, condenado ao vampirismo. Enfim, Bram Stoker usou parte do contexto histórico para criar seu personagem, que foi imortalizado como o vampiro mais famoso de todos os tempos em várias mídias posteriormente, incluindo livros, filmes, séries e games, como o incomparável Castlevania. História. A história de Castlevania tem início nas Cruzadas durante o século XI. Nessa época, os Cavaleiros Templários não só protegiam seus senhores, mas também protegiam a paz e lutavam contra os hereges em nome de Deus. Nesse contexto, uma companhia de cavaleiros era conhecida por ser invencível, devido a dois cavaleiros, Leon Belmont, Belmont que tem origem do latim e significa lindos montes, um guerreiro implacável e corajoso que nada temia, e cujas capacidades de combate ninguém era páreo, e Matthias Kronqvist, um estrategista formidável. Os dois confiavam completamente um no outro e criaram um vínculo de amizade muito forte. Contudo, a tristeza se abateu sobre Matthias, pois quando voltava vitorioso de mais uma campanha, recebeu a notícia repentina da morte de sua amada esposa, Elizabeth, devido a uma doença. A sua dor é tão profunda que Matthias fica acamado. Leon então continuou as cruzadas, e devido a seus esforços, os templários permaneceram invencíveis. Contudo, um exército de monstros apareceu nos domínios de Leon, e como a igreja estava focada na luta contra os hereges, foram proibidas batalhas não autorizadas. Um dia, Matthias melhora repentinamente de sua doença e diz a Leon que o exército de monstros apareceu devido a um vampiro.
que vive num castelo em uma floresta chamada Eternal Night, ou Noite Eterna, em tradução direta, e que a noiva de Leon, Sarah, havia sido sequestrada e levada até o castelo. Leon então renuncia seu título de barão para resgatar a sua noiva. Em sua jornada, Leon encontrou Rinaldo Gandolfi, um alquimista que vivia sozinho na floresta. Do velho, aprendeu que o vampiro que sequestrou Sarah era Walter Bernhardt, que divertia-se jogando gato e rato com poderosos guerreiros antes de derrotá-los. Rinaldo ofereceu sua ajuda, dando a Leon o chicote de alquimia, uma arma imbuída com os poderes da alquimia, e fortificando sua luva com a capacidade de absorver ataques mágicos. O alquimista também avisou que Walter só podia ser alcançado depois de derrotar os 5 guardiões do castelo. Atingindo o castelo, Leon derrotou os guardiões, um por um. Estes incluíam Joaquim Armister, um vampiro preso por Walter por sua rebelião, o qual garantiu a Leon informações sobre as pedras de Crimson e Ebony, Ébano e Carmesim, o monstro Medusa, o qual transformava suas vítimas em estátuas de pedra, e contou para Leon um pouco mais sobre o poderoso chicote que empunhava, e uma súcubo que tentou enganar Leon, disfarçando-se como Sarah, sendo revelado posteriormente ser a filha de Rinaldo, que havia sido tomada pelo vampirismo. Sempre que ele voltava até Rinaldo, obtinha mais informações sobre o que tinha ouvido dos guardiões, descobrindo sobre a Pedra Filosofal, uma pedra de poder imensurável que podia dar juventude infinita ao seu usuário, e sendo o auge da alquimia. Rinaldo conta a Leon que 2 pedras foram criadas como tentativas falhas de criar uma Pedra Filosofal, sendo elas Ebony e Crimson Stones. A Ebony Stone tem o poder de causar a Noite Eterna, que se abatia sobre a floresta, e a Crimson Stone utilizava-se de almas para aumentar o poder de seu mestre. Leon segue em sua jornada e, após derrotar os guardiões, se encontra com Walter, que o subjuga facilmente e mostra que a arma de Leon é ineficaz contra ele. Walter então devolve Sarah a Leon, mas ao retornar à cabana, Sarah desmaia, o que gera suspeitas em Rinaldo. Vide o fato de que sua cabana tinha uma barreira contra vampiros. Sarah já havia sido tomada pelo vampirismo. Leon se recusava a acreditar, mas Rinaldo confirmou o local da mordida, e confirmou também que a única forma de livrá-la da maldição seria matando o vampiro que a havia infectado. Todavia, Rinaldo revela a Leon que a única maneira de matar o vampiro seria desbloqueando todo o potencial do chicote. Porém, o ritual exigia o sacrifício de uma alma pura. Sarah, ouvindo tudo através da porta, resolveu ser voluntária e oferecer sua alma para completar o chicote. Leon estava relutante, porém no fim, sabendo que não havia outra maneira, sacrificou sua amada e completou a arma mais poderosa da série Castlevania, o Vampire Killer, ou Assassino de Vampiros em tradução direta. Um chicote capaz de derrotar vampiros, demônios e criaturas da noite. Leon então volta ao castelo, e ao alcançar a sala do trono, Leon confronta Walter pela última vez. Com o Vampire Killer, ele destrói a pedra de ébano que protegia o vampiro e o derrota. De repente, a morte em pessoa aparece e arranca a alma de Walter, transferindo-a para Crimson Stone. Eis que surge Matthias, que possuía a Crimson Stone, também revelando que a pedra permite que o usuário controle a própria morte. Leon percebeu que o seu amigo estava por trás de tudo, usando a todos para obter a alma de Walter e capacitar a Crimson Stone. Matthias almejava vingança contra Deus, por levar sua esposa Elisabetha. Matthias se alimentou da alma de Walter, abandonando sua humanidade e aceitando o vampirismo. Ele ofereceu a Leon a chance de se juntar a ele, mas Leon recusou, mantendo a promessa que ele fez com Sarah. Vendo que seu amigo não poderia ser seduzido, Matthias deixou Leon lutando contra a morte e desapareceu, em posse de ambas as pedras. Leon consegue vencer a morte e pediu que ela desse a seguinte mensagem para Matthias: "Você se tornou um ser amaldiçoado. Este chicote e meus descendentes irão te matar um dia. Deste dia em diante, o clã Belmont vai caçar a noite." E assim nasce a lenda do clã Belmont, enquanto Leon escapa do castelo, que começou a desmoronar, e o sol começa a nascer. Deste dia em diante, Matthias Cronquist começa a vagar pela Europa, e adota a alcunha de Dracul, que, como dito anteriormente, significa dragão ou demônio. Entre 1094 e 1476, Drácula construiu um exército de monstros e sua fortaleza, Castlevania, na província da Valáquia, um castelo que trazia consigo uma noite eterna e poderia viajar entre dimensões. Drácula abriu seu castelo para seguidores tanto humanos como outros seres, que queriam se opor às leis de Deus e da Igreja, e buscar conhecimento.
Drácula passou a ser cultuado como um tipo de deus, ensinando aos seus convidados as artes proibidas, incluindo a forja demoníaca. Um dia, em 1445, ele conheceu uma mulher chamada Lisa, com quem eventualmente tornou-se romanticamente envolvido. Ela lembrou a Matthias muito de sua esposa, Elisabetha, que na verdade era a maior razão pela qual ele tinha se apaixonado por ela. Lisa amava Vlad, muito, apesar de seus pontos de vista diferentes sobre a vida. Eventualmente, eles têm um filho chamado Adrian Faraint Tepes, que mais tarde seria conhecido como Alucard. Em 1470, a Inquisição Católica consistia nas seguintes regras: qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como cristãs era considerado herege. Nesse contexto, Lisa era uma médica que curava as pessoas com ervas medicinais e remédios feitos a partir de misturas para curar uma epidemia da época. Contudo, rumores começaram a se espalhar de que as práticas medicinais de Lisa eram uma forma de bruxaria. Isto a levou a ser presa e condenada à morte pelo clero. Lisa foi capturada e crucificada, um evento que Adrian Alucard testemunhou, mas foi impedido por ela em intervir. Como a execução teria ocorrido tradicionalmente durante o dia, Vlad nem mesmo se tornaria ciente disso até horas depois, e quando soube disso, o levou à loucura. Alucard tenta enfrentar seu pai, tentando impedir que ele jogasse sua fúria sobre a humanidade, mas foi derrotado e aprisionado em catacumbas próximas ao castelo, cercado por armadilhas e monstros que o protegiam enquanto ele se recuperava. Drácula jurou então sua vingança contra a humanidade a partir desse dia. 6 anos depois, em 1476, Drácula começa então sua vingança, jogando sua fúria contra a Europa e a humanidade, por impiedosamente levar embora aquilo que mais importava para ele. Após Drácula enviar seus exércitos de monstros para causar a grande destruição na Europa, a Igreja Ortodoxa envia um exército de poderosos cavaleiros e um poderoso mago com a missão de se infiltrar no castelo de Drácula. Após todo o exército ter sido exterminado por um único soldado de elite de Drácula, e o mago ter desaparecido sem notícias, a igreja não vê outros meios a não ser contatar o clã Belmont, que estava exilado nas montanhas por serem temidos pela população devido aos seus superpoderes. O clã Belmont então envia seu último filho, Trevor Belmont, para acabar com a ameaça de Drácula, de uma vez por todas. Em sua jornada, ele conhece e derrota Grant Dynasty, um ágil ladrão da Valáquia muito habilidoso com lâminas, que havia ido atrás de Drácula por conta própria, porém foi capturado e transformado em um monstro e aprisionado como guardião de uma torre do relógio, nas redondezas do castelo. Também conhece Saifa Belnades, uma poderosa maga que dominava os elementos fogo, gelo e eletricidade, enviada pela igreja para se infiltrar em Castlevania, e que acaba sendo derrotada e petrificada na floresta por um dos ciclopes do exército de Drácula. E Adrian, o filho de Drácula, e que agora se auto-intitulava Alucard, que lido de trás para frente é Drácula, um tipo de referência ao fato dele ser contrário às ideias do pai dele, e que havia sido aprisionado em catacumbas próximas ao castelo. Trevor e os 3 guerreiros viajaram pela zona rural da Transilvânia, derrotando os servos de Drácula e eventualmente chegam ao castelo, e derrotam o conde juntos. Uma vez que Drácula é derrotado, Alucard entra em sono autoinduzido incapaz de lidar com a dor de ter participado do assassinato do seu próprio pai. Grant Dynasty ajuda e supervisiona na reconstrução da Valáquia. Trevor Belmont e Saifa Belnades se casam e mais uma vez é restabelecida a paz na região. A partir desse dia, Saifa, Trevor e Grant passaram a ser conhecidos como os 3 guerreiros lendários. Alucard não toma parte do título, pois participou secretamente da batalha. E é isso, minha gente, essa foi a primeira parte do Dark Nightmare apresenta Castlevania. Terminando mais esse vídeo pelo canal Dark Nightmare, o canal renascido das cinzas e que também é o mais sem graça do YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal aí, e é isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Até mais, minha gente. Tchau!